Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar ainda um pouco mais sobre doenças sistêmicas, que eu já comecei a falar em outros vídeos lá na rede TikTok. Bom, meu nome é Meire Moraes, eu sou psicanalista, sou terapeuta sistêmica e hoje os meus vídeos, os meus vlogs são direcionados a doenças raras também. Mas uma dessas doenças, que é a doença que eu desenvolvi, doença de Crohn, ela tem um sentido sistêmico. E aí eu quero falar sobre isso, porque fez todo sentido para mim quando eu comecei a pensar sobre essa doença, porque foi muito difícil todo esse processo, porque foi agudo. Eu não me percebi, tá, com a doença. Demorei a perceber, demorei em torno de mais de um ano, com vários sintomas aparecendo, intestino muito preso, outra hora diarreia, problemas estomacais, não conseguia comer. E tudo começou com um momento de crise de estresse, um estresse muito grande, e aí ali foi começando a várias outras crises. Ah, cachorrinho, fica quieto, hein? Doença de Crohn, eu vou ler aqui porque tem uma parte que é interessante. É uma doença intestinal, inflamatória, todo mundo conhece, que afeta, é crônica, né? E afeta todo o revestimento do trato digestivo. Mas a doença de Crohn para o sistema, quando a gente fala do nosso sistema emocional, o que ela representa? E foi assim, batata, a hora que eu descobri. Ela representa, o que ela quer dizer? Ela representa a injustiça, ela dá sintomas na nossa vida, né? De fadiga, de anemia, você perde peso, é uma confusão grande. Mas na visão sistêmica, a doença de Crohn, ela expressa uma raiva profunda, um sentimento de injustiça, e o peso pela responsabilidade que muitas vezes é imposto, ou a gente mesmo se impõe por vários e vários motivos. E aqui às vezes a nossa família de origem, a nossa família nuclear, ela meio que ela abraça as coisas. Então na família sempre tem o doentinho, o bonzinho, o ruinzinho, e tem o responsávelzinho que abraça tudo, porque a gente não tem tanta a nossa consciência interna, ela faz esses julgamentos e infelizmente a gente faz, tá? Então assim, eu enquanto criança, eu lembro que eu falava assim: você tem que cuidar dos seus irmãos. Meus pais iam trabalhar, então você tem que cuidar deles. Então, em algum momento, esta criança interna lá de trás, ela falou: agora é minha responsabilidade. Porque se dava tudo errado com meus irmãos, a culpa era minha. Quem ia responder? Eu. Isso pode acontecer em vários outros setores da nossa vida, tá? Então, a doença de Crohn, ela vem muito com esse sentimento depois de injustiça, porque depois você fica pensando: por que eu tenho que pagar se o meu irmão foi que quebrou a televisão e era eu que tinha que olhar para ele, entendeu? Isso eu tô dando aqui, meus irmãos, se vocês ouvirem isso, não tem nada a ver, tá? É só uma ilustração. O sentimento de injustiça, de você carregar muitas vezes o peso de ter que resolver muita coisa, de ter que acertar muita coisa, de ter que acertar sempre, de você não poder simplesmente errar, sabe? Meter o pé na jaca mesmo. Em alguns momentos da sua vida, depois você vai meter o pé na jaca. Você vai fazer isso. Mas lá na infância, você cria uma conexão emocional com esse sentimento de injustiça, que pode ir se perpetuando pela sua vida. E você não percebe. Isso vai para outros setores da sua vida, vai para os setores do relacionamento, vai para você, para os seus filhos, né? Vai de você para o seu trabalho. Então é bem interessante. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou ler, né? Pessoa 1,
Foi obrigada aos 11 anos a cuidar de sua mãe doente até completar 21 anos de idade, quando esta mãe veio a falecer. Pessoa 1 não tinha vida própria. Não teve namoradas e foi abandonado pelo pai e pela irmã. E quando a mãe faleceu, e então pôde viver a sua vida, desenvolveu o Crohn. Assim, quando abrimos o campo, estou falando aqui da terapia sistêmica, o representante da pessoa 1 partiu como uma fera para cima da irmã, colocando ali toda a sua raiva e toda a sua ira. Chorou, gritou e pôde expurgar toda a sua dor, porque a pessoa 1 sentia-se traído pela irmã, que o deixou tão pequeno cuidando da própria mãe. Meses depois dessa constelação, a pessoa 1 teve uma notícia que um milagre aconteceu. A doença de Crohn regrediu, teve remissão e ele pode ter uma vida mais controlada, porque o que acontece depois que você pega uma doença autoimune é controle para o resto da vida. E teve uma qualidade de vida mais importante. Veja bem, vamos conversar agora. Aqui é uma história e que nesse momento faz parte da minha história. A gente muitas vezes se sente injustiçado, sim, pelas nossas responsabilidades, e enfrentar isso depois de uma certa idade, depois de que você fica doente, depois que acontecem certas coisas na vida, é realmente um desafio. Enfrentar a raiva, a dor. Gente, somos seres humanos e nós estamos aqui para correção e aprendizado, para tentar ser melhor. E eu não estou aqui para julgar ninguém, sabe? Se nesse momento que você se sente injustiçado, você não está dando conta disso e você não quer sair desse momento. Pode ser que você não queira sair desse momento, desse momento onde você sente essa injustiça. Pode ser que não queira. E tá tudo bem. Mas você pode fazer um exercício com você mesmo que eu vou te passar agora. É você inspirar profundamente, soltar o ar, inspirar mais uma vez, soltar o ar, trazer a imagem lá daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente que teve que ser responsável muitas vezes por algo que ele não achou justo, se sentiu injustiçado e sentiu muita raiva por estar nesse momento. Se você passou por isso, sentiu que não era para você, sentiu que não podia ser comigo, olha para essa criança lá. Me diz como que ela tá, como que você vê ela. Eu fazendo esse exercício agora, eu vejo ela de cabeça baixa, tendo que assumir. E eu vou dizer aqui frases sistêmicas, dizendo para ela: Meire, Meirinha, Meiroca, Meirinha, você fez o que precisou fazer. Você fez o que pediram para você fazer. E você é muito, 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 muito importante para mim. Essa força que você teve lá vai ser a força que você vai ter agora. Não fique tão triste. Vamos levantar essa cabeça. Você é muito importante. Você tem um lugar de importância dentro do seu clã, sim. Você tem uma família. Você ficou com raiva porque eles fizeram isso com você? Você se sentiu mal? Foi difícil? Foi pesado.
foi muito pesado ter que cuidar de todos. Você não é mãe de todos. Você só tem 2 filhos. Você não é mãe de todo mundo. Respira fundo, Meire. Respira fundo, José. Respira fundo, Maria. Joaquim. Essa dor, você vai conseguir lidar com ela. Não é fácil, foi muito doloroso, e você tem que estar disponível agora para lidar com isso. Mas você só vai lidar se você estiver disponível. Se você não está nesse momento, pode dizer: ainda é pesado para mim. Ainda é muito pesado. Ainda é difícil enfrentar isso. Mas fique em paz com você. É difícil, talvez não seja o momento, mas você é um ser humano e você pode sim aguardar o seu tempo. Muito obrigado a todos vocês, todos os meus antepassados que vieram antes de mim. E é por vocês que eu tenho essa força de poder lidar com todos esses fantasmas, porque não é brincadeira não. Feito esse exercício, feito esse encontro seu com você mesmo, que é importante falar, tá? Falar com você mesmo. Você tem a chance de ir liberando isso, de ir liberando aos poucos isso. O trabalho sistêmico não se reduz a uma sessão. E a gente precisa ter muito tato, pensar muito bem no que acontece. As doenças, depois eu vou falar sobre outras doenças, vícios, compulsão alimentar, eu vou falar sobre isso. E a visão sistêmica. Ela é importante para a gente entender de onde está vindo. Mas você que está vivendo agora, você precisa estar disposto a querer ver. Porque é pesado. Então, quando eu comecei a ver essa situação da doença de Crohn, eu falei, caramba, é isso mesmo. É assim que muitas vezes eu, lá no meu fundo do coração, me sinto. Não por hoje, mas por coisas passadas. Que eu escolhi também viver, passar por aquilo. Eu escolhi dizer sim. Eu disse sim para essas responsabilidades. Mesmo elas sendo jogadas aí, né, à torta e à direita pra gente. Eu espero que você que está passando por isso, seja da idade de que for, seja do que for, é uma coisa muito mais forte, é lá no inconsciente familiar. Coisas que a gente não vai ir num áudio, num vídeo de 10, 15 minutos explicar tudo. Não tem como. Por isso que a gente faz terapia e muito. É por isso que a gente discute bastante, é por isso que a terapia faz a gente conhecer, faz a gente se conhecer e nos dá a oportunidade de fazer o possível para estar melhor. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, ajuda a esse canal crescer. Ajuda a gente, porque vai chegar em outras pessoas e elas vão se entender, eles vão compreender e eles vão ter chance de fazer uma mudança na vida deles. E vocês e eu vamos fazer parte dessa mudança e vamos crescer junto. Muito obrigada por vocês fazerem parte desse conteúdo todo. Muito obrigado por você que compartilha, por você que dá um like, porque você ajuda muito e muita gente a se entender, a ter autoconhecimento. E eu estou muito feliz com vocês.